Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de 1 Timóteo 6,19, que diz o seguinte: que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Faço questão que você repita, pode ler. Você sabe dizer qual é o futuro? Certo? É isso aí. Se você não sabe, eu vou dizer para você. Deus abençoe, pode se assentar em nome de Jesus. Eu queria dizer à Igreja Cenáculo da Fé que a legitimidade do ministério se deve ao fato do que se faz dentro dele, né? E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque uma pessoa que quer ser líder de uma igreja, ou então quer exercer qualquer função dentro dela, ela não tem direito nem permissão de fazer o que dá na telha dela, o que está na sua intenção, e por mais boas que sejam, tá? Do que ela ouviu do vizinho, do que ela escutou na faculdade, até porque eu tenho uma formação teológica na Metodista, né, eu digo de licença, tá? E posso dizer para vocês que foram 4 anos que eu passei lá de martírio, de tanta besteira que eu ouvi e escutei lá. E que se eu pegasse o suporte do que eu ouvi lá para poder fazer o que eu faço já há quase 26 anos, eu estaria fazendo e falando um monte de asneira para vocês aqui. Então, boas intenções que a igreja todo mundo tem, eu acho que acredito que grande parte tem. E querer também fazer alguma coisa dentro dela todo mundo pode. O duro é você exatamente ir lá perguntar para Jesus o que é igreja, o que é ministério, o que é feito, o que deve ser feito com isso. Que aí vai entrar um modelo da igreja que ele quer que você implemente, que você crie, que você construa, que você, na verdade, introduza na tua experiência ou na tua comunidade. Assim também o ministério, seja profeta, seja apóstolo, seja pastor, seja o que for, qual seja a sua função, qual seja a sua unção, seja lá como você quiser entender, tá? O evangelho é padrão, o ensinamento é único, tá? Até desde o obreiro que abre a porta da igreja até aquele que prega, todos têm que respeitar isso. Jesus deu uma única palavra para ser pregada, para ser ensinada, e Ele quer que todos respeitem. Hoje eu vou falar sobre um assunto aqui que com certeza é importante e que falta nas igrejas atuais, e obviamente você vai entender quais são as razões que fizeram as igrejas atuais não tratarem sobre o futuro que Jesus pregou, não falarem abertamente às pessoas o que na verdade Ele ensinou sobre isso. E tem um monte de razões, inclusive econômicas, para não falar sobre isso. Mas Paulo estava exatamente querendo entrar no mérito. E qual mérito? Que esse desafio moral, esse desafio moral que o Evangelho impõe para a salvação do homem em Cristo, seja em qualquer instância da santificação deste ser, o propósito de nós sermos corretos, íntegros, sermos santos, sagrados, disciplinados, obedientes, não é para receber aqui nessa vida alguma coisa, mas é para ser salvo por Cristo em última instância. Paulo está exatamente dizendo que qualquer coisa que o Evangelho te peça para fazer aqui nessa vida, ele está tentando isso com você, para que você não seja condenado no final. Então o que as igrejas estão fazendo hoje? Elas estão
transmitindo outro tipo de evangelho, tá? Querendo exatamente dizer que todas as regras ou meios de graça que o evangelho ensina para você praticar, todos eles são fórmulas de sucesso para a tua vida aqui neste plano material. Então nós vimos o evangelho do nosso Senhor, que tem um sentido de pura redenção, sendo transformado em causas sociais, econômicas e até psicológicas. Autoestima, espiritualidade, alegria, realização ou coisa parecida. Mas se você for dentro da palavra de Deus, se você for ali mesmo, frente ao que ele ensinou, você vai entender o que Paulo está querendo exatamente dizer aí. Nós colhemos bênçãos com Deus por meio da fé nas circunstâncias da vida, sim, óbvio, mas não é o plano primordial, principal, prioritário de tudo aquilo que você obedece na fé. O objetivo da obediência e da santidade na vida moral da igreja tem por princípio apresentar todos nós aqui no padrão que Deus impôs para que Ele não nos condene. Então, quando Jesus ele foi falar sobre o futuro, Ele se preocupou nisso, de dar algumas diretrizes do que ia acontecer com o mundo, de dar algumas diretrizes também do que ia acontecer com os ímpios, que eu já vou falar aqui agora e alarmar, despertar, convocar aqueles que queiram ser crentes para esta visão do futuro, de que nós vamos ser colocados diante de um tribunal, cujo um Deus irado vai julgar. E Jesus procura agora, nesse exato momento, colocar razões suficientes na tua vida para que isso não aconteça. Tá? Esse é o evangelho puro. Então, filho, deixa eu te dizer uma coisa: se você se batizou e se tornou um cristão por meras circunstâncias, você feriu a fé. Jesus não morreu para te fazer rico, nem famoso, nem bonito e nem mais magro. Ele não morreu na cruz do Calvário, não sofreu como sofreu para te dar uma mansão, um carro bonito, uma roupa clássica, uma roupa moderna ou coisa parecida. Nem botox na cara e nem prótese. Que, aliás, Ele não quer colocar, Ele quer tirar o que te faz cair. Tá? Mas infelizmente, por causa dos apelos comerciais, por causa desse conceito capitalizado que muitos estão pregando dentro da fé, a igreja está vivendo a maior corrupção de todos os tempos. Ao ponto de eu não ver mais espaço para o puro evangelho ser pregado. Porque está na expressão do rosto das pessoas, que elas não têm mais disposição e vontade para ouvir o correto. Porque já formularam dentro de si a ideia do Jesus mais convencional. E o Jesus mais convencional para o povo hoje lá fora é o que rende. É aquele que é rentável, que tem retorno imediato, que as coisas acontecem espontaneamente, que abre porta, que põe o cara no auge, que dá tudo que lhe pede e liga na terra, por exemplo. Tá? Por isso vieram esses fenômenos, infelizmente, de lideranças, porque são homens sem escrúpulo, sem princípio, sem caráter, sem honestidade com o evangelho. E por que eles estão liderando? Porque, para mim, o povo ainda continua trocando o Salvador para ficar com o bandido. É puro e simples, é uma questão de lógica e matemática. O apelo público é: mata o que é santo e solta quem é bandido. É a lei que prevalece aqui. Então, qualquer mérito que você quiser tratar, qualquer assunto que você quiser falar, a Bíblia domina e tem um pensamento definitivo sobre isso. Desde a questão material, sexual, moral, espiritual, intelectual, como também sobre as coisas eternas, misteriosas, como ofício, ministério, igreja, tudo
família, tudo o que você quiser. O Evangelho tem um posicionamento firme do que ele gostaria que você fizesse. E nesse caso aqui, para Paulo, quando nós nos posicionamos em Cristo para tentar chegar numa conclusão, o que vai ser, o que vai acontecer, já está pronto para você usar. Ele já disse o que vai ser. Só falta coragem da tua parte exatamente de encarar tudo isso que ele falou e ver se isso está se cumprindo. Porque a fé não permite de forma alguma que a igreja fique dentro desse escuro, né? Que ela fique diante de uma cortina, vamos dizer assim, não sabendo o que vai ser. Jesus falou o que vai ser. E eu queria começar pela questão do que Mateus 24:15 fala, que a palavra sobre o futuro que Cristo trouxe ministrada para a igreja, que tem um ensino escatológico, irmãos, ela tem um sentido oculto para aqueles que estão lá fora, tá? Não aqueles que estão da fé. Ou seja, os que estão de fora evitam, os que estão de fora se confundem, os que estão de fora se embaralham, e é compreensível que isso aconteça com eles, por quê? Porque muita coisa que Jesus prega sobre o futuro, um exemplo, a sociedade não admite que isso vai acontecer, ela não concorda. Por quê? Porque a escatologia é um tema que só tem propósito de ministração para quem tem interesses de redenção, de salvação, de vida eterna. Não tem por que Jesus querer tratar dos assuntos correspondentes ao futuro com pessoas que não sabem nem o que aconteceu com o Filho do Deus eterno no passado. Se elas não conseguirem entender porque ele veio para o mundo, muito mais ainda tem razões para que elas possam também se influenciar com isso, saber o que ele falou sobre o futuro. Então é interessante eu dizer para você hoje aqui que o sentido oculto do que vai ser pregado só pode ser compreensível com aquele que não é da fé. Já o que diz estar na fé e diz ser cristão, se ele não torna o evangelho uma coisa completa na sua vida para falar também das coisas que vão acontecer, é porque ele está mal intencionado, não é falta de interpretação nem inteligência também, é porque ele não quer, ele ignora mesmo o assunto descaradamente. Leia o texto para o pastor, Mateus 24:15, pode ler. Quem lê, entenda, tá? Jesus está falando exatamente para quem? Para aqueles que são crentes, que vão ter suporte para poder chegar à conclusão do que Daniel falou, que Cristo cumpriu, e posteriormente do que João também ouviu de Jesus, já num corpo glorificado, enfim. É uma matéria, um tema muito fácil de se entender, mas complexo para quem está do lado de fora, porque esse cara não tem razões para que se meter com esse assunto. Vai cuidar das galinhas, do gado, vai cuidar da família, vai ser gente comum, deixa esse assunto para quem quer ser salvado. É isso, é mais ou menos isso daí. Deixa esse assunto para quem já é crente, tá? Para quem não está evangelizado, o assunto é a mensagem da cruz, ok? Mas vamos lá para o texto de Mateus, melhor dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, leia aí o texto do versículo 23 e 24 para o pastor. 1 Coríntios, Paulo exatamente entrando no mérito aí, da mesma coisa que ele tratou no outro texto que eu li com você. Pode ler em voz alta para o pastor, 23 e 24, pode ler. Então presta atenção com uma coisa que eu vou te dizer. Jesus, ele é uma obra completa. É isso que Paulo está tratando aí. Se nós partimos do princípio de que o que ele realizou na cruz do Calvário não vai ter um fim, tudo o que ele fez foi em vão. Se a morte dele não teve uma ressurreição, tudo que a gente prega aqui é falso. O reino que ele inaugurou, o reino que ele cumpriu, que ele estabeleceu, foi prometido de antemão que ele viria pôr um fim nessa história que ele começou.
de sofrimento, de dor, de expiação, de morte pelo pecado da humanidade. Não vai ficar só na dor, na morte, no desaparecimento do corpo, tá? Na igreja primitiva, em Atos, nas boas ações, nas boas obras, na evangelização, no Oriente Médio, depois para a Europa, da Europa para o mundo, enfim, não vai ficar só nessa história. Ele vai voltar. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são evangelhos que trazem a nós a informação de que a escatologia, ou seja, os assuntos do fim, tá? Foi um tema tratado por ele, não por João. A palavra aí é dele. Ele está querendo dizer para a igreja: vocês estão acumulando agora comigo razões para serem salvos em última instância, porque uma hora ou outra a graça vai se encerrar. Ele vai pôr fim nessa história de salvação, da intervenção divina dentro da história da humanidade, ou seja, de ter colocado um filho aqui para os homens fazerem o que queriam com ele, gerar esse espetáculo religioso, dar 2000 anos mais ou menos para os homens fazerem as suas conclusões, para depois exatamente chegar no estágio final que eu estou me referindo, de fazer a matemática a conclusão de quem se salvou. Então não há razões, motivos ou porquês falar da morte de Cristo sem falar da sua ressurreição, falar do plano que Deus estabeleceu com ele, no que ele realizou na cruz, sem dizer que ele vai voltar para pôr um fim em tudo isso que ele começou. Então quem se batiza, quem aceita Jesus sem saber isso, de que Jesus vai voltar para pôr um fim nessa história, é nulo a confissão de fé dele, tá? Romanos 10, verso 9 e verso 10 diz que se você não crer que ele ressuscitou dos mortos, ou seja, se você não adequar a tua fé nesta esperança de que ele vai voltar para prestar contas, você não está salvo. Então não basta você dizer que Jesus Cristo é teu Senhor, que Ele é teu Salvador, tá? Você precisa crer que Ele venceu, que Ele triunfou e que Ele vai retornar para concluir isso. Então é o que Paulo está falando. Então nosso desafio moral aqui não é para poder medir com a sociedade que nós somos mais santos, mais corretos, mais íntegros, né? Isso é puritano, é estilo de puritanismo, tá? É o pensamento realmente de nós temos que mostrar à sociedade e dar a prova à sociedade que nós conquistamos uma vida decente. Paulo diz não, tudo que você faz de bom para Cristo, tudo que você faz a nível de obediência com a fé, você está, na verdade, acumulando razões em Cristo, pelo poder dele, para Deus não te condenar. Porque você pode morrer hoje, deixar tudo isso para a glória de Cristo que você ganhou aqui na terra, que é material, estético, metafísico, e só subir com a alma perante Deus e Ele exatamente definir para onde você vai. Então seja lá na vinda de Cristo, ou na decomposição do teu corpo, você vai ter que usufruir essa salvação que eu estou pregando aqui da mesma forma. Você vai ter que estar pronto, com todas as razões que o Evangelho te prega, exercitado para Deus não te condenar. Então falar que você entrou aqui na igreja e recebeu Jesus na tua vida para você ficar mais rico, bonito e mais feliz, isso aí é dar um tapa na cara de Cristo, cuspir na cara dele, ou então crucificá-lo novamente. É uma afronta, é um desrespeito com aquilo que ele pregou. Imagina só uma igreja ensinando isso hoje, em rádios, em meios de comunicação, de que o reino que Jesus estabeleceu, inaugurou, ele não tem sigla, ele não tem partido, ele não tem sistemas de gerenciamento, de gestão, não participa de nada disso que o mundo está vivendo. Não é a máquina estatal, a igreja, ela é a representante desse reino, ou seja, ela é aquela que vai dizer para quem vai estar dentro dela quais são os objetivos que devem ser alcançados aqui. Ela tem
total responsabilidade em comunicar às pessoas aqui o que já foi falado por ele. Ela não precisa fazer esforços para interpretar. Não precisa queimar neurônios para chegar na interpretação, porque já está pronto. Gente, foi prometido de antemão que deve ser consumado o final dos séculos, que ele vai vir para pôr fim nessa história que ele iniciou na cruz. Então lá no texto de João 8,15, melhor dizendo, João 3,17, né, inicia lá o texto-chave do que o pastor vai falar para você aqui, que ele não veio para um julgamento, que ele veio para amar, que ele veio para resgatar, que ele veio para transformar, que ele veio para uma nova aliança, uma nova chance, uma obra de salvação. Amém? A salvação. Lê o texto. Então a palavra salvação, ela tem um aspecto profundo com a restauração em todos os sentidos. Vamos deixar eles usarem para a direção que eles quiserem. É assim? Jesus, ele veio para salvar o mundo, ou seja, salvar é aleatório, falar salvação é aleatório. Ele veio para salvar a humanidade, salvar o homem. A gente precisa ser salvo todo dia de uma situação. Todo dia nós temos alguma situação da qual Deus tem que nos salvar. Tá? É disso que eu estou falando aqui. Mas esta salvação aí, que ele veio representar a graça, a misericórdia, com ele e com a sua obra, ela tem um objetivo a atingir comigo e com você, que não é as oportunidades aqui nesse mundo, tá? Ele não veio condenar, ele não veio imputar a condenação. O seu propósito, e o Pai queria isso com ele, é que a sua morte, a sua oferta, a sua dor fosse expiatória, resgatadora, redentora, transformadora, em todos os sentidos, sim. Mas para onde estes fundamentos, esses testemunhos, estas conquistas que o povo anda pregando por aí, dizendo que recebeu dele, para onde isso se dirige? Para que direção isso vai? Para o banco? Para o Tesouro Nacional? Para a tua glória? Para o teu usufruto? Paulo diz, não, para o futuro que Deus te impôs. E é onde entra o texto de João 5,24. Amém? Pode ler esse texto, pastor, por favor? E depois vou ler mais um com você. Deus proveu um caminho de salvação redentor através da morte e ressurreição do seu Filho. Paulo já dizia isso. Que inclui escapar da condenação de Deus no dia do juízo. Lê o texto de João 5,24, ou lê o Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Pode ler. Amém? Se você entrar lá em Apocalipse 20, verso 11 ao verso 15, Jesus está falando dessa condenação, o estágio final. Os mortos, o mar entregando os mortos, e Deus julgando vivos mortos, abrindo o livro da vida deles, que é a segunda morte, ou seja, a condenação final, o estágio final. É disso que Jesus está falando aí. Todos nós estávamos condenados, então Deus estabeleceu um caminho de salvação para a humanidade, abreviou tempos, aonde todos pudessem se salvar. Mas se salvar do quê? Da doença, da crise, da economia, aliás, da pobreza, né? Da infelicidade, do desespero, do descontrole emocional, da velhice, das rugas. Que tipo de salvação nós estamos ouvindo aí? Deus propõe um caminho de salvação para salvar a humanidade do quê? Dos falsos governantes, dos roubos, dos homicídios, eles continuam. A corrupção continua. Nada nesse mundo mudou. Você tem que entender isso. Então, de que salvação nós estamos falando aqui? Daquilo que Apocalipse 20 fala. Se Deus está usando
sua graça, para me abençoar de acordo com o que eu invisto na fé, é o que Paulo está falando, cumprindo o desafio moral, e sendo abençoado por isso, a minha maior conquista não se baseia nesses testemunhos que eu recebi aqui agora, mas do que eu vou alcançar lá na frente, quando Deus abrir o livro da vida e ver meu nome escrito lá, e encontrar naquele livro razões para não me incluir com a sociedade ímpia quando ele for condenado. É a maior conquista da vida de um homem. Para o Evangelho, é o coração do pensamento cristão. É o fato de nós sabermos que nós estamos correndo para encontrar um tribunal onde há sentado sobre ele um Deus irado e revoltado com o pecado, que condenará sem misericórdia. E a pressa do Filho, e a pressa daquele que morreu pelo pecador, é dar a você razões para que isso não aconteça. O livro da vida é um registro do que nós fizemos com a fé. E fizemos coisas certas, íntegras, verdadeiras, leais, por isso que o nome deles estão lá. Porque foram restaurados, reconstruídos, transformados e não reduziram o evangelho da redenção em questões sociais, ideológicas, sentimentalistas, comerciais. Levaram a sério a morte e a ressurreição do Filho de Deus, transformando tudo isso a nível de graça em um bom testemunho e legítimo testemunho de fé. Porque o caminho que ele trilha do sucesso, da bem-aventurança, é o que Jesus disse para os seus discípulos, é o fato dele ter o nome dele escrito no livro da vida. Ah, pastor, isso é religiosidade. Não, filho, não é religiosidade. Não tem nada de religiosidade, fanatismo. Não vem com essas palavras para mim, não. Você quer debater comigo? Acabar o culto, a gente conversa. Isso é contexto, é pegar Jesus do início ao fim. Não é fazer o que o povo está fazendo aí. Partindo ele, passando manteiga e mandando para dentro como se isso aí fosse um pão comum. Cada um pega a cruz como quer. Sim, cada um pega a cruz como quer. A Igreja Católica não botou a cruz como insígnia de conquista territorial, não mandou um monte de camponês lá para representar a causa do Papa, dizendo que era sagrada e que Deus havia mandado, e um monte de gente morreu por isso. Que tem idiota para tudo nesse mundo, vão fazer o quê? A Bíblia está aí. Olha, filho, vem cá. Jesus passou ontem no meu quarto e falou para mim que se você me obedecer e for lutar lá no campo, você vai tirar a tua família do inferno. Ah, legal, hein? Tá bom, então amanhã mesmo eu estou aí fardado para lutar por você, tá bom? E o que foram dessas pessoas? Não foi. Porque elas também tiveram a oportunidade de fazer a coisa certa e correta e não fizeram. Tá? Eu digo correto e certo com aquilo que tem que ser feito agora. Tá? Que me protege do que vai vir amanhã, do que está para vir. É o que você está fazendo aqui. Pastor, estou com crise. Eu também. Estou com problemas, eu também estou cheio deles. A gente vai na medida. Se Deus dá graça, a gente recupera. Se Deus nos dá, fica algum propósito ele tem, mas nós vamos vivendo debaixo de aflição, de contratempos, muitas vezes sendo abençoado, muitas vezes sendo provados. Mas a nossa conquista, a conquista que nos realiza, não está no fator da circunstância que eu vivi hoje, que eu consegui hoje, que eu venho conseguindo, mas no que eu consegui acumular de legítimo para quando chegar lá na frente Deus olhar para mim e dizer para mim, eu sei quem você é. Teu pastor pode te conhecer, tua igreja pode te conhecer, mas será que lá no livro da vida o teu nome está escrito? Ah, meu pastor falou que está, quem é ele para dizer? Aí que está o desafio moral. Ô filho, vai saber lá o que Jesus pediu para você fazer em vida, a nível de humanidade, a nível de espiritualidade, contexto humano. Vai lá procurar
saber do Salvador o que você tem que cumprir antes da tua morte, então antes da vinda dele. Daí você vai descobrir que dentro dessa roupagem espiritual não se encontra você. Daí você vai saber por que a gente chora, por que a gente ora, por que a gente se constrange, por que a gente muitas vezes se perplexa, se cobra. Porque nós não somos fanáticos, nós temos o entendimento e a compreensão do desafio. Não é dar uma amostra ao mundo de que nós somos mais santos, mas de que nós estamos tentando nos salvar do que ainda não veio. Então lá no texto de João 3,36, leia esse texto também. Então daí a gente passa a tratar a salvação de Deus como um presente dele, mediante a fé no seu único Filho. E quando eu falo fé, eu falo uma vida por ele, tá? Quando eu falo fé, eu falo, eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Levanta a mão, quem crê em Jesus? Levanta a mão. Fala amém. Amém. Ok, agora quem tem uma vida por ele? De quem é esse jegue? É? Amém! Aleluia! Vocês estão acostumados, eu também estou. Dá glória a Deus, aleluia, aleluia! O Evangelho fala assim, olha filho, não é tão fácil assim não. Quem tem uma vida por ele? É quem tem fé. Já quem tem o costume de professar o seu nome, isso é muito fácil conquistar. Difícil é crer e viver por ele. Lê o texto. Meu Senhor, irmão, você não tomou vitamina, filho. Lê bem alto. João. Amém, Jesus. João 5:24, lê agora o mesmo texto. Mesmo ensinamento, pode ler. Na verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É muito fácil entender. Vida eterna não é vida. Vida eterna é imortalidade, é incorruptibilidade, é restauração total. Vida, é isso que nós estamos tendo aqui. Que vida que ele veio trazer para nós? Aquela que não tem mais condenação. Aquela que foi implementada em quem está restaurado, que não vai morrer mais. Porque vai ser guardado no céu e vai viver eternamente com Deus. É dessa vida que o Evangelho está falando. Quem crê nele tem a vida eterna. Quem não crê nele já está condenado. Mas o cara está condenado, mas está vivendo. Está se profissionalizando, está estudando. É famoso, está gravando até CD gospel. Está ganhando o disco de platina de melhor voz. E está usando o nome de Jesus também, para ele mesmo. Mas o salvo é diferente. Aquele que usufrui da salvação, ele usufrui de uma liberdade aonde ele não se sente preso para fazer o que Cristo quer. Tá? Ele produz uma vida com Cristo que agrada a Deus ao ponto disso ser tão poderoso de fazer com que chegue ao plano final. Restaurado completamente, para que Deus então diga, agora você se salvou. Como é que foi a salvação do bandido que estava à direita? Mesmíssima coisa. Enquanto o da esquerda estava dizendo, me livra dessa morte, o do da direita pedia, Senhor, me leva para o teu reino. Ele quis participar desse reino que Jesus veio estabelecer. E ele entendeu que esse reino que Jesus veio estabelecer poderia livrá-lo da morte e da condenação. Já o outro entendeu que Jesus tinha que salvar ele e salvar todo mundo que estava ali na condenação. E dar a eles uma nova oportunidade de descer entre os homens e talvez fazer, alcançar um outro tipo de vida. Que é a chance que muita gente está pedindo aqui. Atualmente dentro das igrejas. Eu queria uma outra oportunidade para amar, uma outra oportunidade para poder fazer as coisas certas na minha vida. Não fiz economias, não fiz investimentos,
não cuidei bem da minha saúde, hoje eu tenho gastrite, hoje eu tenho artrite, entendeu? Eu queria fazer as coisas corretas na minha vida. Eu acho que está em tempo ainda, se Deus me ajudar, né? Queria criar meus filhos e ter netos, né? Envelhecer ao lado da minha mulher, e de vez em quando coloco no Facebook um velhinho segurando a velhinha no colo. É lindo, é maravilhoso, filosoficamente maravilhoso. Mas não tem nada a ver com o Evangelho. As pessoas, elas conquistam muitas coisas aqui nessa terra aqui, muitas conseguem chegar ao topo disso, mas para Cristo elas chegam ali sem nada, porque tudo que elas estão batalhando e lutando para ter, também foi um meio de salvação para ela, de conquista e salvação. Elas atribuem até a ajuda divina. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, porque tudo ocorreu como eu sonhei. Só que ela não está salva do que está para vir, do que vai acontecer. Alguém tem que dizer isso para ela. Você pode ter conquistado o prêmio dos homens aqui, mas o prêmio que Deus queria te dar, você não tem. Então isso faz a igreja ser a igreja de Cristo. O fato dela olhar para as coisas da vida, do mundo, e ter um pensamento dele sobre tudo isso, do que é prioridade, do que é mais importante, do que tem que ser feito agora, do que tem que ser realizado, do que tem que ser investido. Porque muita gente trata a santidade com mérito, e para mim santidade é necessidade. Você não está fazendo as coisas corretas aqui para poder colher isso aqui. Você está fazendo isso para poder chegar no final e apresentar todo esse trabalho perante aquele que vai te julgar. Por isso disse Paulo: nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar daqui. É o verdadeiro evangelho. Muitos se desviaram da fé por ganância, por pura ganância, por amor ao dinheiro, por amor ao poder. Muitos se desviaram por causa do materialismo, por causa das metas físicas. E o apelo que ele faz, qual é? De que nós pudéssemos investir aonde, na verdade, Cristo habita, onde Ele está, aonde Ele trabalha, aonde Ele investe o seu reino, aqui dentro de nós. Que talvez na tua vida esteja podre, comprometido, deteriorado, completamente desproporcional, mas você está dizendo que você é um cristão por pura simpatia. É o que eu estou querendo te demonstrar aqui. A salvação é um presente de Deus que vem de acordo com a fé, como segue em Atos 4:12, Atos 16:30, 31, que foi a pregação da igreja primitiva. A verdadeira pregação. Arrependemos, pois, porque é chegado o reino do céu. Pregaram constantemente, repetidamente, a chamada do arrependimento. E hoje os pregadores aqui pensam: mas para que ficar pedindo para o povo se arrepender, se contritar, se entristecer? Vamos ser felizes. Para que crítica? Para que disciplina? Para que exortação? Vamos ser felizes, gente. É o que mais está pegando. É a moda. O cara não veio se salvar no que eu estou pregando aqui, ele veio buscar autoestima, ficar de bem com ele mesmo, valorizar o seu ser. Se Jesus falar para ele: pega a tua cruz, nega a si mesmo, vem e me segue, ele vai chamar Jesus de louco? Maluco? Então quase a ponto de falar também. Daí, em João 9:39, o Senhor já deixando claro sua missão com o crente, recuperar do que Adão fez para apresentá-lo diante de Deus aprovado, deixando claro que a sua missão era fazer com que aqueles que crescem nele escapassem do juízo e da condenação que virá pelas mãos do Deus irado. Olha o que ele fala aí em João 9:39, pode ler para o pastor.
Amém? Lê de novo em voz alta, porque acho que esse indivíduo precisa ouvir isso aí, vai. A presença dele aqui já julgou o mundo. Olha, o mundo me odiou e vai odiar vocês também, disse ele. Sabe o que Jesus deixou claro? Esse primeiro texto aí, eu vou te dar um outro aqui. Filho, não perca o tempo de ficar pedindo para Deus, para o Evangelho reformar o mundo. Nós não temos princípio de ambientalismo. Não somos gestores. Nós não vamos mudar o mundo, segundo o meu Senhor, ele já está condenado. Nossa, pastor, que injustiça, injustiça tua de querer levar ele para reconstruir o mundo, para trazer um mundo melhor para esse século, sendo que o que ele quer, na verdade, é reconstruir você. Você quer ser gestor, isso é um problema teu. Mas não leva o Evangelho para isso. Não carrega o Evangelho para isso. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar pelas autoridades. Quem te mandou orar pelas autoridades? Para que eles se convertam, sim. Mas para que eles continuem vivos, não. Fazendo o que eles estão fazendo agora. Eu não oro para o Lula ficar vivo. Eu oro para ele se converter. Porque se ele não se converter e continuar vivo, ele vai continuar fazendo besteira como os outros também fazem. Olha que equívoco. Ore pelas autoridades. Ore pelos governantes, mas toda a máquina vai ser usada pelo anticristo lá no final. Olha que cômico, eu orei e pedi a Deus para abençoar uma coisa que o anticristo vai usar lá na frente contra o próprio Cristo. Gente, vamos abrir o olho, filho. Vamos abrir o olho, pelo amor de Deus. Tem gente aí demonstrando que é maligna. O mundo já está condenado. Então, Senhor, qual é a minha missão como pastor aqui? Pregar para esse cara aí, se arrepender e se converter antes que o juízo chegue para ele. Porque se ele se salvar e conseguir ser esse crente, essa pessoa que agrada a Deus, as outras demais coisas que ele vai conquistar na vida dele são reflexo disso. Então a gente não tem muita preocupação em ficar tratando, não. Se ele se purificar, se limpar e se converter, bênção vai chegar para ele também aqui nesse plano. Mas, se ele não tiver mais o importante, de nada valeu as conquistas que ele teve aqui. João 12:31, lê de novo, hein? Outro texto. Sua presença redentora julgou o mundo, e eu acho que tem gente aí que não sabe disso. Lê. Amém? Quem está falando aí? É o cenáculo. Daí Paulo fala, minha gente, vamos lembrar o que Jesus ensinou? Quem vos vier pregando paz e segurança, depois do que vocês ouviram aí, vai ser destruído com eles também. Por quê? Porque o mundo já está julgado, e a única forma agora do homem se salvar é Cristo. O apelo é esse. O apelo do Evangelho, o coração que bate, que pulsa ali no Evangelho, é chegar exatamente nessa estimativa. Criar razões suficientes para Deus não te condenar. Mas eu ganhei um celular, eu ganhei um carro, eu ganhei uma casa, ganhei uma mulher nova, ganhei tudo novo. Deus está fazendo uma obra na minha vida. E lá vai eles no Arep, Adonep, Suzep, dá os testemunhos de conquista material, aparece no canal 7, cheio de ouro, de corrente, terno bonito, para ficar estigando em você a campanha material. Você olha lá e fala, nossa, ele ganhou tudo isso na Universal? Que maioral, vou lá, agora. Vou fazer a campanha. Estou precisando dessa fórmula. Estou caído. Estou broxado. Estou falido. Está tudo ido. Eu tenho que ir lá mesmo. Entendeu? Pegar essa fórmula. E pode perceber, não bota ninguém feio, só bota a cara na estica. Entendeu? Eles sabem como aguçar a sociedade. Se ela é ambiciosa, se ela é pervertida, ela cede a todos os apelos. Amém ou não? Há esses tipos de utopia. Bota o paraíso no deserto para você ver se o cara não sai correndo. Parece cachorro correndo atrás de linguiça.
Você bota lá o paraíso lá na frente, ele vai correr, porque é uma vertigem, ele está enxergando, entendeu? Como é que chama aquele Ares? Como é que é aquela? Não é miragem, não, aquela oásis. E está lá, é um deserto, o sol está queimando, está dando tudo errado. Botaram lá um oásis na frente dele. Para que você luta? Para que você corre? Para que você guerreia? O Evangelho te pergunta isso. Você luta pelas coisas do mundo aqui por quê, se o mundo já está condenado? Vamos mandar os pastores para orar pela África. Vamos mandar gente para pregar. Vamos mandar gente lá no Rio de Janeiro. Vamos mandar gente lá não sei aonde, lá para o crime ser solucionado. Vamos fazer campanha para a criminalidade, para tudo que está dando errado na sociedade em si. Vamos pregar, minha gente. Porque o mundo não vai ser transformado por ele. Ele não quer transformar o mundo, mas convocar pessoas que queiram se salvar do que vem aí. Você assumiu esse evangelho na tua vida? Você se converteu debaixo dessa proposta? Ou Jesus para você veio configurado, manufaturado, como eu estou tratando hoje aqui? Prontinho, como um pacote e uma cesta de benefícios que você queria usufruir aqui. E lá no texto de João 16:11, Jesus fala a mesma coisa, que a presença dele aqui nesse mundo deixou definindo não só que o mundo já está condenado, mas também o seu príncipe. Lê o texto. Amém? Lê de novo bem alto. Convencerá o homem do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai ressurreto, e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, disse João. Eu continuo vivendo, sou pai, sou casado, eu tenho vida, tenho identidade, sou também um representante civil, tenho obrigações civis, mas não sou desse mundo. O que é isso então, pastor? A minha esperança e as minhas metas não se concluem aqui. Tudo que eu faço está em torno dele. É isso que me faz ser diferente das outras pessoas. Tudo que eu faço para acumular riqueza com ele. Tem coisas que eu não consegui aqui nessa vida como homem. Não me realizei, tá? Mas com ele sim. E isso me completa. Eu não tenho as realizações dos meus sonhos aqui como homem, mas com ele eu tenho todas. E grande parte disso eu sei que ainda vou conquistar com ele. E essa conquista ainda vai ser festejada junto com ele. Alguns diziam que João inventou isso, mas não foi inventado por ele, para a igreja superar as perseguições de uma época. Não. Para ela superar sempre. Quando a vida quiser impor a ela todas estas regras, que ela não se cansasse de lutar por Cristo e nem pela salvação dela, porque vale o esforço, vale a dedicação, vale uma vida por Ele. Porque nós não corremos para alcançar uma coroa corruptível, disse Paulo, mas por um prêmio eterno, glorioso, que nós vamos desfrutar quando Ele se manifestar no céu. Primeiro os mortos e depois aqueles que estão vivos ao encontro dele nos ares. É lá onde a igreja vai festejar o que ela lutou aqui, o que ela pelejou para alcançar em Cristo. É lá diante dele que ela vai dizer: glórias ao nome do Senhor Jesus, pois alcancei a minha recompensa com Ele, e o que estava guardado por Ele, como disse Paulo, combati o bom combate, encerrei a minha carreira, guardei a minha fé, estou indo para lá, aonde o meu Senhor preparou para mim a minha parte. Aleluia, Senhor. Eles não entendem, mas nós entendemos.
Eles não entendem, mas nós entendemos. Não perca teu tempo em ficar orando pelo mundo, mas pregue a palavra. Não ore por este mundo. Não ore pelo príncipe dele e os seus subordinados, mas pregue a palavra. Anuncie a vinda de Cristo. Esse é o coração que pulsa. Anuncie o arrependimento e a conversão para aqueles que ainda não se renderam. Invista no reino. Invista no reino que Ele estabeleceu. Invista no reino que Ele nos anunciou, que é feito de justiça, que é feito de amor, de lealdade, de santidade, de desafios de santidade, porque tudo isso vai ser recompensado por Ele no dia final. Preguem, anunciem como Noé nos dias do dilúvio, disse o meu Senhor. Exemplo de ministério, de pessoa, de crente, de fé. Não foi Abraão, não foi Isaac, não foi Jacó, não foi Moisés, foi Noé. O maior profeta de todos os tempos. Não foi José, não foi Isaías, não foi Jeremias, não foi nenhum dos maiores ou pequenos ali no Antigo Testamento. Foi João Batista, adjuntor, companheiro do Salvador, para dizer aos homens: a palavra que salva é o arrependimento, é o conserto para aquele que vem para vos dar a vida. São estas coisas que fazem perplexar as pessoas que têm o seu sentido embutido em ideias. Fazem elas ficarem tontas quando a gente prega. Mas para você que se diz cristão, você devia estar achando maravilhoso eu estar pregando isso para você hoje. Você devia estar achando isso a melhor coisa que você poderia estar ouvindo na tua vida. Mas não é o que está acontecendo. Por quê? Porque infelizmente o teu evangelho está fraudado. O Cristo que você professa é uma criação virtual na tua cabeça. Você produziu para você salvação. Esse é o problema. Você defendeu teus interesses, não os interesses do reino. No texto de João 3, versículo 18, João 5, versículo 24, ele deixa claro que até os que não creram já estão condenados. Que até os que não creram já estão condenados. A presença redentora dele julgou o mundo, o príncipe do mundo, que é o diabo, e todos aqueles que não creram. E deixando claro que a única escapatória, que a única forma agora de nós escaparmos da condenação que está para vir, é Ele, é investindo nele, é buscando o seu reino, é buscando a sua face, é buscando se inspirar nas suas pisaduras, nas suas orientações, na sua palavra. João 3, 18, João 5, 24. Você leu comigo já? Quem não crê já está condenado. Quem não recebeu já está condenado. Já está destinado para a condenação, porque não creu. Então todas as iniciativas em pró ao mundo são inúteis, porque a salvação que Ele trouxe só tem sentido, inclusive até para falar de futuro, para aquele que realmente o admitiu completo, em plenitude, profundamente. Então, como disse para você, eu tenho frustrações, eu tenho decepções, não vivo uma fé invicta, não existe vida cristã invicta aqui nesse mundo. A gente pasta aqui, a gente sofre aqui mesmo com Cristo, está lá a prova do que Ele viveu, nada foi fácil para Ele, teve coisa que não deu certo para Ele, mas mesmo assim Ele continuou para o plano final, mesmo assim Ele superou, Ele lutou, Ele enfrentou para obedecer e conseguir alcançar a meta que o Pai tinha com Ele, ser o Salvador do mundo. Então, se as coisas não estão dando certo para você, por causa de alguém, ou de alguma situação, você não pode transferir isso porque eu estou te pregando aqui. Porque Ele te garantiu essa obra. Ele morreu para que ela acontecesse na tua vida. Ele morreu para que você fosse restaurado. Para que essa esperança, inclusive, estivesse viva dentro de você.
mas não está. Não faz parte da tua fé. Não faz parte da tua visão do que você procura alcançar. Você está esgotado. Você está fadigado, você está derrubado, você está em desistência total acerca dele. E você não está percebendo o motivo disso. Se deve ao fato de que não há uma concordância entre ele e você. Ele quer te levar para um lado, mas você quer ir para o outro. Desafio moral. Chega um cara aqui para mim e fala assim para mim: ô pastor, eu vi o senhor pregando sobre conduta matrimonial. E o senhor ensinando e dando texto de que uma pessoa não tem direito de se casar de novo. Seja cristão ou não. Seja o tempo da ignorância ou o tempo do conhecimento. Porque o matrimônio foi instituído por Deus e é indissolúvel. Ok, é isso que está na Bíblia. E a minha felicidade? E a minha realização? E a minha alegria? Filho, se você quiser entrar nesse método que te satisfaz, te realiza, você não vai se salvar. Você tem que pensar o seguinte: vale a pena ou não você se sacrificar e se adaptar ao desafio de ser sagrado e consagrado para se salvar? Quanto vale a tua alma para você? Qual a importância que ela tem para você? Se ela for importante em Cristo, você vai descartar essa felicidade para ganhar Cristo. Nem que você tenha se tornar um eunuco, tem que viver sozinho o resto da vida, porque a mulher está com o outro. Você vai pagar o preço. A questão aqui é a seguinte: é que você não quer isso. Então, se você não quer isso, eu não tenho nem que discutir com você. Procure a igreja mais próxima da tua casa e continue ouvindo essas besteiras. Liga o canal 7 e o canal 13, você vai ouvir isso, falar sobre mística, esoterismo e política e obrigações sociais. Fica à vontade, filho, vai se entupir dessas porcarias aí. Disse o meu Senhor: estarão dois andando num campo, um vai ser tirado e o outro vai ficar. Quem lembra? Estarão dois deitados na cama, amorzinho, queridinha. Um sobe e o outro fica. Tchau. Vai, ô cristão da família. Luta pela salvação dos teus familiares. Mas você se divide deles quando Jesus volta. É assim, o que é dele, ele quer para ele. Se tem uma família aqui, é a família dos salvos, não a família genética, biológica, mas a família que ele construiu pelo seu sacrifício. Muda tudo, tá? Radicalmente tudo do que está sendo pregado por aí. Quando o nosso futuro é o futuro que ele pregou, que ele anunciou, fica claro quem é essa igreja, quem é esse povo, o que eles buscam, o que eles querem. É isso. Por que o povo não consegue ser feliz com o que tem? Porque quer mais do que tem. E não se saciam. Sempre estão descontentes. Lá no texto de Mateus 25, ele fala de uma parábola lá. E impõe implicações práticas nesse assunto que eu estou te pregando aqui, sobre o futuro que ele quer que você creia e viva. Tá? Lê o texto aí, não vou ler, mas abra ele só para você dar uma meditação rápida aqui. E quando ele fala de implicações práticas sobre o assunto do futuro, do que vai vir, do que ele vem para fazer de novo, ele implementa: a vida deve ser vivida à luz da sua vinda. A vida da igreja tem que ser vivida em pró o dia da sua vinda. Quem testifica diz amém. Mas daí ele conta lá a história de 5 arriadas. 5 arriadas, insensata, arriada. Porque tinha lâmpada para enfeitar. Vem o noivo e elas chegam na conclusão de que faltava uma coisa muito importante que elas não quiserem comprar antes do dia. E foram pedir para as que tinham: dá um pouquinho. As que tinham disseram: não dá tempo, filha. Eu tenho uma notícia muito triste para te dizer: já morreu, já era. Não dá mais para resgatar o que está em decomposição aí. Não tem purgatório, já era. Teve a chance. É mais ou menos o que Jesus está tratando aí. Qual é a implicação? Que a partir do momento que nós somos insensatos acerca daquilo que ele está prevendo, anunciando o que vem, nós corremos o risco de pôr a perder tudo aquilo que nós ouvimos aqui. Está aqui, ó. Falta de prontidão gera condenação.
Se você não olha para o futuro como Ele olha, se você não trabalha pelo que Ele te pediu, para se sacrificar, a fim de buscar lá na frente, e dorme, descansa e esquece disso. Eu não quero saber de notícias ruins, eu não quero saber de nada negativo, eu quero paz, eu quero alegria, eu vou meditar hoje. Vai, pode ir. Você está cumprindo exatamente a parte das inúteis. Todas as vezes que você se nega a abrir a janela e ver as coisas que estão acontecendo, que cumpre o que Ele falou. Que nem ONU, Unesco, Unicef, Ordem Mundial, chip, biochip, biometria, nanotecnologia, governo tecnológico. A subjetividade virtual são coisas que são técnicas, científicas e confirmadas e anunciadas no novo milênio pela ONU. Coisas que eu venho tratando sempre, que só em um capítulo ele disse tudo. Apocalipse 13, ele fala de ordem mundial. Apocalipse 13, ele fala de nanotecnologia, biotecnologia, educação mundial, transmissão de imagem. Ele fala de tudo ali, com João em um só capítulo. Dos blocos de livre comércio, as 7 potências de desenvolvimento, tudo isso que está acontecendo aí, nível de unificação de poderes. Mas deixa, eu não quero ver isso. Eu não quero olhar para isso, não tem porquê. Tem sim. Porque você pode ser vencido a qualquer momento, simplesmente por esta questão. Vencido pelos apelos do mundo, por não querer se edificar. Nestas razões que me fazem ainda ser forte nisso. Estou indo para o céu. Estou mais próximo daquilo que eu imagino, de ver o meu Senhor rasgar o céu dessa terra e poder conhecê-lo como Ele é. O maior sonho, a maior riqueza, a maior conquista de um cristão é uma vida vivida no dia do Senhor, no seu grande dia. Daí lá no texto que segue no capítulo 25, os talentos, que ele entra no mesmo ponto, impondo implicações práticas sobre esse assunto. E ele fala dos tipos de crente que a igreja teria. Aqueles que investiriam, aqueles que foram encarregados em guardar o evangelho, investiriam, produziriam o evangelho vivo nas suas vidas. Mas tinha um lá que ele ia enterrar, guardar em si mesmo, e esse aí ia ser condenado. Ele trata exatamente essa questão. O que pode acontecer se todo esse conhecimento cauterizar a tua mente e virar um simples estado de intelectualidade? É um cara que conhece muito a palavra, é um cara que entende tudo sobre a palavra, mas não pregou, não evangelizou, não produziu, não rendeu, enterrou tudo em si mesmo. O que Jesus vai fazer com ele? Amarra os pés dele, os braços dele e joga ele no fogo. Porque o evangelho foi dado e confiado para nós para ser o quê? Rico com almas. Mas eu não tenho trabalhado nisso, eu não tenho feito nada por isso. Pois é. Então você está prestes a ser condenado. E ele trata disso. Mais para frente ele fala também no mesmo capítulo a parábola dos bodes e das ovelhas. Quem já leu? E ele fala do quê? Daqueles que iam vir para a fé, mas não queriam compromisso com o próximo, não queriam pensar no outro, no que poderia ser feito para ele também se salvar, de ajudar ele. Então ele vem em glória para separar o joio do trigo, o bode das ovelhas, e trazer condenação sobre aqueles que nunca tiveram um compromisso de amar o seu próximo como ama a si mesmo. São razões práticas que ele dá para a igreja no evangelho. Crie um bom fundamento, construa, tenha prazer de servir a Cristo, tenha prazer de cumprir os propósitos da fé, tenha prazer e alegria de cumprir cada vírgula que Ele te pediu, porque fazendo isso, você dá razões para Deus não te condenar. Compre o azeite e põe na tua lamparina, desenterra o teu talento e valoriza a riqueza desse conhecimento que você recebeu dele, para que cheguem também para outros.
Porque a improdutividade, a insensatez pode te condenar sim, mesmo você professando que Ele é Senhor. Se ficar claro que você não tem frutos, que você não rendeu, que você não glorificou aqui nesse mundo, nessa vida, não foi luz, não foi sal, não representou bem, eis que o machado está posto à raiz e ele vai te cortar. E não vai ter igreja e pastor que vai conseguir te salvar. Que tipo de crente nós somos? Que Jesus que nós aceitamos? Estou contestando isso hoje aqui. Será que você realmente professa o verdadeiro? Hoje você vai pensar então. Até a mãe que vai pegar o filho e vai dizer: ai filho, você vai ser um grande médico. O Espírito Santo vai falar para ela assim: olha minha senhora, não vai dar tempo não. O fim vai chegar antes. Nós estamos indo para 2017. Alguém esperava chegar até aqui? Mas pode ter certeza de uma coisa, né? Tem algumas coisas para acontecer. Não aconteceu tudo o que precisa. Não queremos antecipar a vinda de Cristo com falsos anunciamentos para virar vagabundo também. Não, tem algumas coisas que tem que acontecer ainda, que não estão muito bem claras, mas está muito perto dele pôr fim nessa história. E eu gostaria que o fim da história, para você, fosse boa. Não ruim, mas boa. Que você não estivesse no meio daqueles que vão chorar e gemer quando viram no céu e lembrar disso tudo que eu estou pregando aqui. Gostaria que você não estivesse nesse meio. Que você estivesse nessa igreja que está espalhada, tá? Aonde vai ser levada a Ele, porque tem todas as razões suficientes para Ele salvá-la do Deus irado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o que o Espírito anuncia à sua igreja que tem ouvidos para ouvir. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos, irmão.